Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje, Barro Torres, o diretor-presidente da Anvisa, foi dar o seu depoimento na CPI e como outro liso desse governo, que é igual ao Mandetta, o Taik e o Queiroga, ele quis livrar a cara de algumas pessoas. A diferença foi que o Mandetta incluiu o filho do Bolsonaro no negócio, né, numa reunião ministerial sobre a tal da cloroquina, e esse atual, o Barro Torres, ele simplesmente negou que o filho do Bolsonaro estava lá. E desde já eu peço para vocês poderem aí me ajudar, colocando o seu like aí, dando o seu like, também se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Fazendo dessa forma, o algoritmo do YouTube vai entender que outras pessoas estão interessadas neste mesmo assunto. Pois bem, lembrando que nos vídeos anteriores, e no primeiro que eu fiz, dessa sessão da CPI do Covid, o ex-ministro Mandetta tinha tocado no assunto e que ele participou de uma reunião na época, né, ele como ministro, onde que ele foi convocado. E nessa reunião tinha um conselho de pessoas, um corpo, né, diretivo lá de pessoas, em que aconselha o Bolsonaro em todas as coisas sobre essa questão. E que ele sempre foi o último a saber de tudo. Mas nesse conselho aí, ele disse que tinha ministros, ele disse que tinha outras pessoas que ele não conhecia, e também quem estava junto nesse dia era o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, né? O Carluxo, aquele que é vereador, mas não sai de Brasília. Ele dá o expediente dele, em vez de ser no Rio de Janeiro, ele fica lá no gabinete do ódio, tá? Em Brasília. E ele colocou que na época teve uma questão aí, umas perguntas, né, que hoje inclusive fizeram pro Barra Torres, né, sobre a questão de que houve uma conversa lá, mudar a bula da cloroquina, e o Mandetta disse que teve essa questão também na época, e que ele ouviu e tudo, tinha um papel desse lá em cima da mesa, e que foi descartado. Ele disse que era um papel que já tinha um decreto, não tinha o timbre do brasão da República, mas era um decreto já prontinho para poder mudar a bula da cloroquina, para dizer que ela servia para o tratamento de Covid. Passou mais dois depoimentos, que foi do Taik e depois do Queiroga. Eles negaram essa situação, disseram que não sabiam, não viam, então inclusive Queiroga foi muito liso, né, nas respostas. E hoje o Barras Torres, o que ele fez? Ele livrou a cara do Bolsonaro e livrou a cara inclusive do Carlos Bolsonaro, que foi o que o Mandetta disse que estava na reunião. Há uma controvérsia na situação, e aí eu digo que poderia ter uma cariação entre os dois, né? Chamar aí uma sugestão para os ministros, para quem estiver ouvindo esse vídeo, de levar lá para ter uma cariação entre os dois, porque um dos dois está mentindo. E eu sei que provavelmente quem está mentindo é o tal do Barras Torres, porque ele está lá hoje, ele é escolhido do Bolsonaro e ele foi muito liso nessas perguntas, né? E inclusive a resposta dele, ele disse que ele não concorda, né, com todas as coisas que andam falando sobre a questão do uso da cloroquina, que a vacina é eficiente, teve algumas dúvidas no passado, e que inclusive colocaram a vacina da Sputnik, né, que o Bolsonaro todo esse tempo dizendo que é uma vacina comunista, que o povo ia virar jacaré, e todas aquelas baboseiras que ele fala todo dia para ter uma cortina de fumaça para o povo poder cair nessa ladainha dele, para que o Paulo Guedes possa vender o Brasil para o capital estrangeiro. E ele livrou a cara todo esse tempo do governo, né? Ele disse que simplesmente ele não sabe, ele não viu, não vê, quer dizer, é um negócio meio indigesto, né, a resposta deles. Mas ele tocou no nome de uma pessoa, né, por nome Nishi Yamaguchi. Ela é uma médica oncologista e imunologista, né, que estava presente nessa reunião.
e que o Mandetta não lembrava dela, entendeu? Mas ele disse que ela estava, que inclusive ela foi uma das pessoas que pegou esse papel na mão e fez uma certa defesa, esse decreto, né, para poder mudar a bula da cloroquina, que foi rechaçado na ela. Disse ele que na hora ele já rechaçou, foi até meio mal educado com ela, parecia que ele estava muito preocupado com isso, aquelas coisas todas, que eles sempre são assim, né? Eles são igual aquela pessoa que joga pedra e esconde a mão, entendeu? Então, eles vivem aprontando e depois dizem que não fazem e não fazem. É tipo o Bolsonaro. Uma hora ele fala, xinga, depois, não falei nada disso, né? É coisa de moleque mesmo, sem vergonha, safado, entendeu? E aí, essa Nissi Yamaguchi, ela foi a defensora desse uso da cloroquina e partiu dela, né? Essa ideia maluca desse medicamento e a mudança da prescrição da bula. Uma outra coisa também chegou a ser defendida por esse corpo aí. Quer dizer, um papel, ele chega na mão, é um conselho meio louco esse negócio, né? Mas um papel chega na mesa de uma discussão do Ministério da Saúde, onde que o ministro da Saúde disse que o antigo, né, que eu mandei dizer que não tinha muita autonomia, ele mesmo sendo ministro, tinha coisas que ele concordava, mas ficou lá um ano, né, enrolando, todo mundo não comprou a vacina, enfim, e se isentou de toda a culpa. Mas chegou um papel na mesa onde que o correto seria já de antemão já descartar aquela situação, mas foi meio que para discussão ainda. E como é que uma pessoa pode prescrever ou reescrever uma medicação, né, uma bula, né, de medicação, para mudar aquela medicação, para dizer que aquela medicação faz bem para curar o Covid, sendo que não tinha nada, assim, não existe provas, a ciência negou toda essa situação, o mundo inteiro, e esse louco desse presidente continua na mesma pegada e defendendo ainda a tal da cloroquina. Tudo se lembrando porque o Exército fabricou milhões de doses ou de comprimidos desse remédio e está lá esperando alguém consumir aquilo. E ele espera que seja os brasileiros, para ser meio de cobaia, né? O mais impressionante é que essa Nissi Yamaguchi, ela foi cogitada para ser ministra da Saúde logo após a saída do Temer. Nessa época que ele saiu, que ele disse que não concordava com as posições do governo, ele saiu, ela foi cogitada o nome dela. Olha que coisa louca, já pensou uma mulher dessa, entendeu? Ou o homem que seja, quem seja fosse, que defendia a mudança da bula de um remédio que podia prejudicar milhares, ainda matar milhares de pessoas, sendo a nossa ministra da Saúde em concordância com esse louco. Então, e um forte abraço para todos vocês.